Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui para o nosso tema da noite: Desbravando Mistérios. Esses mistérios estão diretamente relacionados aos ensinamentos de Jesus. Jesus falava às multidões, para quem quisesse ouvir. Ele falava para diferentes classes sociais, intelectualizada ou não. Falava para todos. E quem entendia Jesus? Simplesmente quem tinha olhos de ver, como ele mesmo dizia. Eram os pobres de espírito, os mais humildes, os mais simples que poderiam entender esse relacionamento, que eram mais afetuosos, mais caridoso, mais solidário um com os outros. Como vemos hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, você vai numa comunidade muito simples, muito pobre, o que acontece? Eles ali se unem e um ajuda o outro. Quando nós temos catástrofe, por exemplo, quem são as pessoas que mais auxiliam? São as que têm menos, porque entendem esse ensinamento de caridade de Jesus. Então eles conseguem entender isso. Então eles têm os olhos de ver. Então essas pessoas entendiam Jesus. Agora, aquelas pessoas que tinham poder socioeconômico, político, não. Bastava a sua ciência. Tudo estava resolvido. Eles não aceitavam Deus. Para eles, Deus não existia. Para ele, Deus era algo que não interessava, porque tudo podia se resolver com os conhecimentos que ele tinha da matéria, da ciência, a intelectualidade e por aí vai. Então essas pessoas, elas se achavam o bambambam, são os orgulhosos, que basta ele mesmo, ele não depende de Deus para nada, depende só dele e do seu conhecimento e do seu poder que ele tem sobre os outros. Então o que acontece? E os simples viviam numa outra condição. Então tinha na época também os sábios. Qual era o sábio que Jesus falava? Os sábios era aquele conhecedor da lei, os sacerdotes da época, por exemplo. O que eles faziam? Eles iludiam o povo, enganavam o povo, porque o povo naquela época era, na sua grande maioria, analfabetos. Não sabia ler, dependia de quem? Dos escribas, que eram aqueles que ensinavam o povo a ler e escrever. Então o que acontece? Eles ensinavam o que eles queriam ensinar, e não aquilo que precisava ser ensinado ao povo. Então, quando Jesus veio, eles entenderam Jesus. Esses já não entenderam, porque eram muito orgulhosos para isso. E como que era feito isso? Então existia ali os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos dos mais pobres, saqueavam, faziam muita coisa, muita maldade, e depois então distribuía entre o imperador, distribuía entre os senadores, distribuía os escribas que lá ensinavam. Então, entre eles existia uma afinidade, mas tudo por interesse da ganância, do orgulho, do dinheiro. Então, por isso que Jesus disse aquela máxima: não ame como os publicanos. Porque como os publicanos amavam? Eles amavam de acordo com seus interesses. Mas o povo eles não amavam. O povo apenas era explorado. Então o povo, quando era mais afetivo, mais receptivo, eles tinham os olhos de ver o que Jesus ensinava. E aqueles outros não. Então nós temos aquela prática de Jesus, que ele vê na porta da igreja fazendo comércio. Então vendia animais, vendia para o povo. E o que acontece ali?
Jesus vai lá e diz que ali não era um comércio. Por que ele disse isso? Porque os sacerdotes ali eram o dono dos animais, que vendia para sacrifício a Deus. Então, se você tinha um boi, a sua graça era maior do que aquele que tinha um bode, um cabrito, que tinha uma ovelha, que tinha uma pomba. Então eles comercializavam isso e depois eles sacrificavam e ainda vendia a carne desses animais para o povo. Ganhava 2 vezes. Era muito dinheiro. Então era esse o poder que ele tinha sobre o povo. Então para eles, Deus não tinha o significado que tem para uma pessoa humilde. Então aquelas pessoas eram sacrificadas, vivia, passava fome, sede, enquanto essas pessoas eram ricas, que era o que Jesus chamou de sábio. Manipulava toda a lei a seu favor. Nos dias de hoje, ainda vemos essas coisas acontecerem. Dentro daquelas pessoas que não estão ligadas a Deus. Apenas pelos interesses próprios. Usam o nome de Deus em vão. Como naquela época. Então, desbravando o mistério é ver por que essas pessoas mais simples tinham olhos de ver. Entender os ensinamentos de Jesus. Como a gente vê nas comunidades mais pobres. Comunidades mais pobres, por exemplo, as necessidades ali, as pessoas auxiliam uns aos outros. Mas naqueles poderosos não. Sempre é os interesses deles próprios. Eles se engolem pelos seus interesses. Então, a lei do amor que Jesus mostrava, para eles não tem valor nenhum. Apenas o bem-estar na vida física é a sua felicidade. E se resume ali. Eles não estão interessados em estudar e ler o Evangelho. Eles estão apenas interessados em ter e não ser. E quando Jesus chega e começa a dizer para amar os vossos inimigos, isso é um choque para eles. Porque eles entendiam olho por olho, dente por dente. A vingança, o ódio. E Jesus trouxe o amor, mostrando que as pessoas tinham que amar umas às outras. E assim Jesus procedeu todo o tempo. Convivia com os ricos, com os pobres, com as prostitutas, com os beberrões. E estava lá ele, aproveitando todo momento para dar os seus ensinamentos. Então ele falava por parábolas, mas esses simples entendiam. Porque as parábolas eram construídas de acordo com os costumes da época, das leis da época. E para a gente entender, a gente tem que estudar os costumes da época. Como era o comportamento do povo naquela época. Então, aquelas pessoas mais simples, ela tinha toda a condição de entender. Enquanto os outros mais intelectualizados não. Então eles ouviam, mas não entendiam. Olhavam, mas não enxergavam. Nada. Então, para eles, o importante era sempre o poder. Eram muito orgulhosos para entender Jesus. E para entender Jesus, tem que ter a pureza do coração. Bem-aventurados puros de coração, porque deles será o reino do céu. Então, não é que a miséria, a pobreza, te leva a essa condição, mas no coração é o sentimento. Não tem nada a ver com parte financeira ou de posses. Sim, o coração, o amor.
que nos leva a Jesus. E quem ama realmente é feliz. Então temos que ser os bem-aventurados, os pobres de coração, os mais humildes, para entender Jesus e viver como viveu o nosso Mestre. Pensar como pensou e sorrir como sorriu o nosso Mestre Jesus. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.